Bom dia, caros alunos. Mais um encontro com a filosofia. A gente vai dar continuidade, né? Saímos dos filósofos pré-socráticos e agora a gente vai entender um pouco, né, nesse assunto novo, como esses filósofos pré-socráticos fizeram, né, o desenvolvimento da filosofia na Grécia Antiga, fizeram a participação do crescimento dessa filosofia. Então é isso que a gente vai entender, né, nessa unidade. Então, vamos um pouco, né, além, vamos estudar um pouco desses dois principais filósofos, né, Heráclito e Parmênides, que foram os dois filósofos pré-socráticos, muito importantes. Eles investigaram a natureza e buscaram explicar a essência de todas as coisas que existem. Assim como fizeram os filósofos estudaram a unidade anterior, os pré-socráticos, a gente vai entender um pouco sobre o rumo, né, dessa filosofia desses dois grandes filósofos pré-socráticos, Heráclito e Parmênides. Então, para a gente começar a entender, a gente vai ver um pouco sobre a aparência e a essência das coisas, né? Muitas coisas da natureza parecem ser de uma maneira, mas quando é investigado, percebemos que são diferentes. Assim como esses filósofos eles baseavam, né, nesses elementos principais, que são elementos primordiais da natureza, como Heráclito era o fogo e Parmênides, né, era o apeiron, coisa indeterminada. E a partir daí eles começaram a buscar, né, entender todo o desenvolvimento da natureza, com esses elementos, eles poderiam comprovar, né, cada existência, né, de ser da própria natureza. A partir daí, vamos ver como um exemplo que está nessa primeira página da minha. A baleia aparenta ser um peixe, então, mas era um mamífero. Alguns cachorros aparentam ser, né, amistosos, mas são ferozes. Então, alguns, então a gente está dizendo assim, se a baleia apresenta ser um peixe, mas ela é um mamífero. Então, algumas pessoas apresentam ser de um jeito, mas quando conhecemos melhor, observamos que elas são diferentes. Então, a partir do momento que cada um de nós temos uma forma de apresentar. Somos todos seres humanos, porém cada um de nós individualmente somos diferentes. É isso que os filósofos queriam comprovar. A partir daí, a aparência pode não corresponder à essência das coisas. Então, os filósofos Heráclito e Parmênides investigaram a natureza buscando explicar essas essências de cada uma dessas coisas existentes na própria natureza. Tá, vamos ver um pouco, né, sobre um resumo aqui um pouquinho da história do Heráclito, né? Esse filósofo Heráclito, né, da escola jônica, né? Que o elemento principal dele, o primordial, é o fogo, que ele diz que o fogo, né, em constante movimento, cada vez mais o fogo se transforma e a partir daí ela vai toda fluindo. Então, o Heráclito, né, aproximadamente 544 a 484 a.C., nasceu em Éfeso, né? Essa Éfeso na região da Jônia. Então, a partir daí, esse filósofo da natureza estava em constante movimento, tudo que para ele muda. Nada permanece igual. Ou seja, o ser humano, ao nascer, como exemplo, ele vai se desenvolvendo, vai crescendo, vai desenvolvendo, e a partir daí ele vai mudando, de acordo com a concepção desse filósofo Heráclito. Então, a partir de novo, fica velho, que é o que é realmente como coloquei o exemplo do ser humano. E o mundo é ordenado pela razão, ou seja, pelo logos universal, que determina cada ritmo de mudança e a partir desses ritmos de mudança pode trazer harmonia ao universo. A origem de tudo sai do fogo, que é o elemento principal, primordial, que é o haste total, né, que flui, né, esse elemento que dá o retorno, né, e apresenta movimentos incessantes na natureza, que é o fogo para o Heráclito. Já o Parmênides, né, ele aproximadamente 544 e 450 a.C., nasceu na cidade de Aleia. Né? A partir daí, ele afirma que as aparências das coisas se transformam, já a essência permanece eterna e imutável. Então, o Parmênides, ele admite nas suas leituras, né, e diz que a partir do momento que o ser humano, novamente botar o ser humano como exemplo, como botei lá no Heráclito, que ele diz, o Heráclito fala o seguinte: o ser humano ao nascer ele se desenvolve e se transforma. Já o Parmênides diz que o ser humano ele pode se desenvolver, mas a essência dele permanece a mesma. Aquele que nasce bom permanecerá bom, aquele que nasce ruim ele vai ficar ruim. Então, a partir dessas coisas que muda a essência, ele deixaria de ser o que são. Porém, todas as coisas não podem ser e não ser ao mesmo tempo, de acordo com Parmênides. A origem de tudo é o ser, para ele. A palavra ser é estar responsável pela realidade de todos os seres, né, e as coisas existentes.
tudo é eterno, uno e imutável. Para esse filósofo, ser é essencial para as coisas e devemos deixar de lado os sentidos e usar nossos pensamentos, de acordo com Parmênides. Mas também entra aqui um personagem novo, né? Zenão, mas Zenão a gente vimos lá no pré-socrático, né? O Zenão nasceu em aproximadamente 489 a.C. em Aleia, né? Ele também é um dos representantes da escola aleata, ou escola italiana, junto com o Parmênides. Então, ele também segue a mesma concepção do seu realmente discípulo Parmênides. Ele defende também as ideias do próprio mestre dele, que é o Parmênides, e também afirma que o ser é eterno e imóvel. Né? E o que a mudança pode nos enganar nosso sentido. E a partir daí ele cria certa argumentação para utilizar o paradoxo. E esse paradoxo, de acordo com Zenão, serviria para provar os movimentos e a pluralidade das coisas, ou seja, são apenas ilusões. Nada mais, nosso sentido que nos engana, de acordo com esse filósofo, Zenão. E a partir daí ele vai compreendendo essa realidade e a forma racional das coisas. No momento que nosso sentido nos engana, a gente tem que utilizar o nosso pensamento para formar nossas ideias e ver realmente aquilo que está na nossa frente. Então, isso é só uma parcela, né, desse primeiro encontro nosso hoje, né, sobre Heráclito e Parmênides, mais Zenão que entrou, né? Mas na próxima aula eu vou dar continuidade só com o Heráclito, depois eu vou falar só do Parmênides, depois eu vou falar só com o Zenão. Então, bons estudos para vocês e a sabatina nossa vai estar bem aí, né, para que vocês possam desenvolver sobre esse assunto.